Como você se sentiu quando você se calou, reprimindo seus sentimentos, as suas necessidades? E como você se sentiu quando você falou, expressando seus sentimentos, suas necessidades, sendo autêntico com o que está passando aí no seu interior? Olha, no nosso dia a dia, nós enfrentamos muitas vezes situações embaraçosas nos relacionamentos, né? No nosso convívio com as pessoas mais próximas, em diferentes ambientes, né? Trabalho, família, relacionamento afetivo. E muitas vezes a gente se cala, né? Se cala com aquele desejo de não inflamar ainda mais aquela situação conturbada, a discussão e até com o desejo de tentar ali estabelecer uma paz naquele ambiente, naquele relacionamento. Mas eu te pergunto, e como você se sentiu ao agir assim? Em nome de uma paz, você ter se calado, reprimindo seus sentimentos, reprimindo suas necessidades, deixando de falar aquilo que está vivo em você, deixando de falar aquilo que é verdadeiro em você, em nome de quê, né? De uma harmonia, de uma paz? Será que essa harmonia, será que essa paz não é apenas na aparência? Porque você, né, eventualmente pode ter pensado, né, sabe de uma coisa? Eu vou me calar para evitar tumultuar, né, conturbar ainda mais essa discussão e em nome da paz eu fico aqui quieto. Mas para onde é que foi parar o conflito? Se ele não está ali no campo exterior, mas você está se sentindo péssimo, né? Como é que seu corpo reage? Como seu corpo reagiu? Então, seu corpo, que é expressão da sua vida, da sua alma, sabe, né? As verdades, né? Sabe que aquilo não foi legal. Então, seu corpo ali reage muito mal, seu emocional reage muito mal. E onde foi parar o conflito, né? Então, o conflito que você quis evitar ali no campo dos relacionamentos com as outras pessoas, ou seja, interpessoais, você acabou trazendo para dentro do seu próprio relacionamento, né? O relacionamento intrapessoal, né? Você, para não aumentar, não inflamar o conflito com as pessoas tão queridas ou tão importantes, para onde você levou o conflito? Para dentro de você, né? Por isso, comecei perguntando como você se sentiu quando você calou e quantas vezes e até quando a gente vai calando, se ferindo, se magoando, se machucando, se diminuindo em nome de uma paz aparente. E a outra pergunta que eu fiz é como você se sentiu quando você falou? Teve algumas vezes que você falou, não teve? Mesmo se você é daqueles que evita falar, mas todo ser humano tem o seu limite, né? E esse limite, quem sabe, será que ele não é bom? Porque é uma forma de autoproteção, né? Daí você foi acumulando, 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 engolindo sapo, né? Como diz o ditado, mas teve uma hora que você disse: basta, também eu vou falar. E você foi lá e falou poucas e boas, ou muitas e boas, falou aquilo que estava se passando no seu íntimo. E também, talvez, a sua fala, de acordo com a emoção que você descarregou, né? A cor das tintas que você carregou ali, pode realmente ter conturbado, inflamado ainda mais os relacionamentos. Mas a minha pergunta não é sobre isso, né? A minha pergunta é: como você se sentiu quando você falou? Ao você falar, você sentiu provavelmente
que foi um gesto de alto amor, que foi um gesto de respeito também por aquilo que passa aí dentro de você. Olha, eu também sou filho de Deus, eu também sou filha de Deus. Aqui dentro tem um coração que pulsa, aqui dentro tem sentimentos, eu tenho minhas necessidades e agora vocês precisam me escutar, né? Então, como você se sentiu quando você falou? Então, a pergunta aqui é bem simples e é assim muito inspiradora para a gente buscar uma possibilidade de um diálogo, de uma comunicação que ajude a gente a florescer, sabe? Então, aqui no canal Florescer na Maturidade, trazemos ideias inspiradoras para florescer na fase madura, na fase dos 50 mais, 60 mais. E muitas vezes as pessoas nessa fase, 50 mais, 60 mais, enfrentam muitas dores justamente com os relacionamentos com as pessoas mais próximas, né? E quantas vezes você não já passou por essas dores se calando? Ah, em nome da harmonia, eu me calo. Ninguém está me entendendo mesmo, então eu prefiro me calar. Me calar, me anular, fazer de conta que meus sentimentos e minhas necessidades não estão ali vivas. O que a gente sente? A gente sente que está murchando, não é assim? Então, usando a metáfora da flor, então a flor da sua vida murchou ou floresceu quando você se calou. Certamente você sentiu que estava murchando. É solidão, é inquietação, é desamparo, é incompreensão, injustiça, né? Assim, todos esses sentimentos vieram aflorando, o seu corpo respondendo como uma reação naquele momento, né? E também provavelmente somatizando, trazendo adoecimento, né? Então veja como é forte essa questão de como você se sentiu quando você se calou, reprimindo seus sentimentos e suas necessidades. E quando você falou, hein? Quando você criou coragem e disse, sabe de uma coisa? Eu vou falar, eu não sou nem de falar, mas eu vou falar, eu vou treinar, eu vou exercitar, sei lá, mas eu vou lá e falo, né? Então, como você se sentiu quando você falou? Você se sentiu honesto com você mesmo? Algo dentro de você disse, é isso, era o mínimo que se esperava de você. Tenho aqui também necessidades e sentimentos. Muito bem, você ganhou seu dia hoje, pelo menos hoje você nos defendeu, né? O seu eu com o seu outro eu. Porque tem aquele eu, sabe, que vai pisando em ovos, né? Tenho que ser cuidadoso, diplomático, vamos evitar certas coisas, certas situações com as pessoas. Então tem esse eu, né, que às vezes ele é medroso, e tem aquele eu corajoso, né, impetuoso. Existem esses dois eus, mas tem uma hora que aquele eu que estava ali reprimido e adoecendo, então quando você falou, aquele eu, então até de certa forma agradeceu, né, pelo fato de você ter criado coragem e falado dos seus sentimentos e suas necessidades. O psicólogo Marshall Rosenberg nos ensina muito sobre como podemos nos comunicar sendo autênticos, sendo honestos com os nossos sentimentos e com as nossas necessidades. É o que ele chama de comunicação não violenta.
conhecido também pela sigla CNV. Então veja que você usar uma comunicação não violenta não significa que eu vou me calar em nome da paz. De jeito nenhum. Porque quando você faz isso, com quem você está sendo violento? Exatamente. Como eu vou ser alguém da cultura da paz se eu estou sendo violento com a primeira pessoa que eu encontro, com a qual eu convivo 24 horas por dia, que sou eu mesmo, né? Então, a comunicação não violenta, uma comunicação pacífica, uma comunicação rica, é uma comunicação autêntica. Começa eu sendo autêntico com meus sentimentos e com as minhas necessidades. E olha que interessante, né? Todos nós temos necessidades e você, aos 50 a mais, 60 a mais, 70, 80, você vai tendo necessidades, né? Então, todos nós temos necessidades humanas. Quando essas necessidades naturais humanas são atendidas, olha, sentimos uma satisfação enorme, uma alegria, uma gratidão, um enriquecimento, amor, aquela conexão entre as pessoas, né? Então, sentimos um verdadeiro enriquecimento do relacionamento. Mas, quando as nossas necessidades não são atendidas, né? Sentimos desconexão, tristeza, solidão, né? Muita chateação, muito aborrecimento. Então, é muito interessante, né, a gente se permitir olhar com bastante serenidade para o que se passa dentro da gente, apenas, né, como esse método simples que eu estou propondo aqui, observando como eu me sinto quando eu falo dos meus sentimentos e das minhas necessidades. E como eu me sinto quando eu calo e deixo as pessoas passarem por cima dos meus sentimentos e das minhas necessidades em nome de uma falsa paz, de uma paz aparente. Não vale a pena, né? Isso não significa que a partir de agora eu vou esbravejar e eu vou falar qualquer coisa. Não, muito pelo contrário. Aí a outra pessoa que vai se sentir daquele jeito que eu me sentia, não é? Mas existe um caminho possível. É o caminho do relacionamento que é enriquecido pelas palavras do doar natural, do amor natural. Então todos nós temos esse amor natural. Então, da mesma forma que eu falo a minha verdade, com o amor natural, sendo amoroso comigo mesmo, eu vou também escutar a verdade da outra pessoa com o mesmo amor natural, doando meus ouvidos, meus olhos, minha presença, minha empatia, minha compaixão para gerar relacionamentos que se conectam verdadeiramente. Os relacionamentos ou se conectam ou se desconectam. Quando se desconectam é justamente quando existe ou aquela fala que é utilizada para você ficar submisso, né, como um instrumento de poder, aí você, bom, eu vou obedecer e vou me calar. Ou é utilizada gerando uma revolta em você. Ah, mas não foi assim não. E você acaba ficando na defensiva, sendo rebelde. Claro que é possível florescer bons relacionamentos por meio desse processo de doar natural e não do processo de rebelião ou de submissão. É possível sim florescer relacionamentos verdadeiros que enriquecem a vida das pessoas ao nosso redor. Acompanhe o nosso conteúdo Florescer na Maturidade.